A Câmara cedia hoje o 7º seminário de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, LGBT. Entre os temas que serão discutidos, os direitos humanos de homossexuais e transexuais, a união estável, as medidas de combate ao preconceito e a exclusão política e social de homossexuais e transexuais. A repórter Paula Medeiros acompanha a movimentação no auditório Nereu Ramos. Bom dia, Paula. Bom dia, Adriana. O seminário vai começar em instantes. Já é grande a movimentação aqui na entrada do auditório Nereu Ramos. E este seminário está sendo promovido pelas comissões de Legislação Participativa, Educação e Cultura e Direitos Humanos, em parceria com a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT. O principal objetivo do encontro é promover a visibilidade da população de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais junto aos parlamentares e, dessa forma, aumentar o debate em relação aos direitos dessas pessoas. Eu converso agora com o deputado Paulo Pimenta, que é o presidente da Comissão de Legislação Participativa. Deputado, o preconceito ainda é o principal entrave, o principal problema da população LGBT no Brasil? Eu acredito que sim, né? E esse preconceito, na realidade, ele se manifesta das mais diferentes formas, né? Infelizmente, nós vivemos ainda uma sociedade que trabalha com estereótipos, a ideia da normalidade, do padrão de comportamento. E todo aquele indivíduo, né, que tem uma opção, né, tem uma identidade, que de alguma forma ou de outra não se enquadre dentro daquilo que de maneira homogênea a sociedade impõe como padrão, ele acaba sofrendo algum tipo de preconceito, algum tipo de discriminação, né? Isso ocorre em função da cor, isso ocorre em função da religião e, naturalmente, isso ocorre em grande escala em função das questões de natureza sexual. Então, esse debate, essa discussão, ela é fundamental porque ela avança no sentido de cidadania, ela enfrenta o preconceito, ela enfrenta a discriminação e o parlamento faz a sua parte nesse debate junto à sociedade brasileira. Agora, deputado Paulo Pimenta, o que o parlamento, o governo e a sociedade civil organizada estão fazendo para combater as formas mais comuns de homofobia hoje no Brasil? E quais são essas formas, na opinião do senhor? Veja bem, em primeiro lugar, o debate por si só, a realização de mais essa edição do seminário, ele já tem por si só uma importância de fazer com que a sociedade reflita e debata a respeito dessa matéria. Infelizmente, nós precisamos avançar, né, também no sentido de alterações da legislação. Nós não conseguimos ainda ter uma legislação no Brasil que caracterize de maneira clara, né, criminalize a prática da homofobia. E isso acaba ocorrendo nas relações de trabalho, dentro da escola. Diariamente pessoas são violentadas, são discriminadas no país em função de situações como essa que hoje nós estamos debatendo aqui. E é contra isso que a sociedade precisa reagir, né? Nós temos um conjunto de projetos na pauta, nós precisamos avançar também na definição de políticas públicas que faça essa discussão no âmbito do Ministério da Saúde, da Educação, da Cultura, dos Direitos Humanos. Acho que o Parlamento brasileiro tem tido uma postura ousada nesse sentido, né? Cobrando da sociedade brasileira uma reflexão, mas certamente precisamos avançar muito mais. Deputado, além desses projetos que o senhor citou, entre eles os que tornam crime a homofobia, há também outras propostas em análise na Câmara, como, por exemplo, a que permite a união civil entre pessoas do mesmo sexo. O senhor acha possível aprovar essas matérias? Nós já temos tido, inclusive, decisões judiciais nesse sentido, né? E, do meu ponto de vista, é uma questão de tempo para que essa legislação seja aprovada. Ela acaba ainda refletindo esse sentimento conservador, né, de parcelas da sociedade brasileira, que impedem direitos básicos. Eu conversava agora com algumas pessoas que me diziam, por exemplo, que vivem de maneira estável juntas há muitos anos e não podem declarar o imposto de renda de maneira conjunta, né, estabelecer como dependente. Então, essa questão da união estável, ela é um exemplo desses entraves legais. Nós temos tido decisões importantes com relação à questão da adoção, né? Com relação à questão da união estável.
Nós sofremos uma pressão de grupos fundamentalistas, né? Basicamente ligado a alguns setores religiosos que se opõem a esse tipo de decisão por parte do Congresso Nacional, mas eu acho que a sociedade brasileira cada vez mais avança numa compreensão positiva nesse sentido e creio sim que nós temos todas as condições de aprovar essa legislação. Deputado Paulo Pimenta, aproveitando que o senhor é presidente da Comissão de Legislação Participativa, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A informação está no site da Câmara, na internet, a Agência Câmara. 10 propostas transformam abuso sexual de menores em crime hediondo. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de tornam hediondos os crimes de abuso e exploração sexual de menores. O Brasil tem avançado na luta contra a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes, mas os desafios para acabar com o problema ainda são muitos. Só neste ano, o Disque Denúncia da Secretaria Especial de Direitos Humanos vem recebendo uma média de 73 ligações por dia. Deputado Paulo Pimenta, a ajuda da população pode coibir esse tipo de crime? Isso é primordial na opinião do senhor? Sem dúvida alguma, Adriano. Nós precisamos enfrentar, em primeiro lugar, uma dificuldade que nós temos da sociedade reconhecer, né, a prática do abuso sexual contra crianças e adolescentes, a prática da pedofilia. Infelizmente, muitas vezes, a vítima ela é abusada por alguém que ela conhece, na grande maioria dos casos, por algum familiar, por algum vizinho. E a sociedade acaba reproduzindo de maneira hipócrita, eu diria, né, uma conduta que penaliza exatamente a vítima, a criança, o adolescente. Então, o Disque Denúncia, o trabalho dos conselhos tutelares, o Ministério Público, são sim ferramentas importantes que as pessoas devem procurar. A Câmara tem feito um trabalho muito importante nessa questão da pedofilia, junto com o Senado. Cada vez mais as pessoas estão tendo coragem de denunciar, né? E isso é fundamental para que se altere essas práticas, né? Eu não vejo outro caminho a não ser a reação da sociedade, um sentimento de indignação que todos nós precisamos ter diante dessas práticas, como a questão do turismo sexual, né? E hoje é um dia fundamental, é um dia de reflexão, um dia de luta, e o Parlamento brasileiro está junto com a sociedade também nessa questão. Muito obrigada, deputado Paulo Pimenta, por essa entrevista. Adriana. Obrigada, Paula, e deputado Paulo Pimenta, presidente da Comissão de Legislação Participativa da Câmara, pela entrevista. Deputado, eu gostaria que o senhor fizesse um resumo do seminário de hoje. Quem vai participar das mesas? Nós temos uma abertura agora, onde estão representantes do Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, Direitos Humanos, parlamentares. Durante todo o dia, né, nós vamos ter aqui várias mesas que vão abordar essas questões que estão na pauta, né? O Plano Nacional, a questão da União Estável, as políticas do Ministério da Saúde sobre a questão do DST-AIDS, todos esses temas estão na nossa pauta e com certeza teremos um dia importante aqui de discussões, de acúmulo na luta da sociedade brasileira contra a homofobia. Bom seminário então, deputado. Muito obrigado.